Pintaram-se as 6 faces de um prisma quadrangular regular antes de o cortar em cubos iguais, tal como se pode observar na figura. Tínhamos então um prisma inicialmente que foi todo pintado, portanto numa fase inicial, e depois foi cortado, tal como esta figura sugere, em cubos iguais. Se escolheres ao acaso um desses cubos, qual é a probabilidade de o cubo escolhido ter só 2 faces pintadas? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Bom, estão a pedir uma probabilidade, portanto, em primeiro lugar, vamos tentar perceber que experiência estamos a realizar. Nós vamos escolher ao acaso um destes cubos e eles são todos iguais. Portanto, quando nos dizem isso, é para considerarmos, obviamente, que os acontecimentos elementares, que neste caso serão todos estes cubos, são equiprováveis, ou seja, têm todos a mesma possibilidade de ocorrer. E por isso é sinal que podemos utilizar a lei de Laplace. Portanto, a probabilidade de acontecer, eu vou chamar acontecimento A àquilo que nós queremos, eu já vou escrever daqui a pouco, mas a probabilidade de A é dada então pela lei de Laplace, pelo número de casos favoráveis, a divisão entre o número de casos favoráveis, que vamos já aqui determiná-los, e o número de casos possíveis. Ok? Temos de fazer esta divisão para obter a probabilidade, aplicando então a lei de Laplace, ok? Que, tal como já referi, só se pode aplicar quando os acontecimentos elementares são equiprováveis, que é aqui o caso. Bom, vou então começar por definir aqui o acontecimento A. Eu vou abreviar um pouco, ok? Que é então a probabilidade do cubo escolhido ter só 2 faces pintadas. Vou escrever apenas ter apenas 2 faces pintadas, ok? 2 faces pintadas. É este acontecimento do qual nós queremos determinar então a probabilidade. Vamos então contar o número de casos possíveis. Portanto, podemos imaginar que vamos colocar estes cubos todos dentro de um saco, assim à solta, e depois vamos colocar a mão dentro do saco, sem ver, obviamente, e tirar um aleatoriamente. Podemos imaginar a realização da experiência desta forma. E, portanto, o número de casos possíveis coincide com o total de cubos que aqui estão. Vamos contá-los. Então, temos aqui 3 camadas. Nós, na camada inferior, na camada cá de baixo, podemos chamar a primeira camada, conseguimos contar 4 cubos, não é? Temos 1, 2, 3 e outro lá atrás na esquina que não estamos a ver, portanto, são 4. Na camada do meio, que é uma camada igual à anterior, são mais 4, portanto, 4 e 4, 8. E na camada de cima temos mais 4, 8 e 4, 12. Portanto, nós temos 12 casos possíveis, ok? Nos casos possíveis nós não temos de olhar à restrição que o nosso acontecimento tem, ter apenas 2 faces pintadas, isso é para os favoráveis, ok? Os casos possíveis, portanto, o número de casos possíveis é tudo aquilo que pode ocorrer ao realizar a experiência. Portanto, eu tenho 12 possibilidades de cubos para me sair nesta extração que eu vou fazer, ok? Agora, no número de casos favoráveis, aí sim temos de ter em atenção a restrição. Quando temos um acontecimento, queremos calcular a probabilidade de acontecer alguma coisa, não é? Neste caso, é de o cubo escolhido ter só 2 faces pintadas, apenas 2 faces pintadas. Então, o número de casos favoráveis ao acontecimento A é o número de cubos que tem apenas 2 faces pintadas. Então, nestes 12, vamos contar aqueles que têm apenas 2 faces pintadas. Então, deveríamos observar que os cubos que estão a fazer esquina, todos eles têm 3 faces pintadas, não é? Porque o prisma foi pintado inicialmente, portanto, qualquer cubo que esteja na esquina tem sempre 3 faces pintadas. E isso acontece com todos os cubos que estão na camada superior e também que estão na camada inferior. Reparem que a parte de baixo do prisma também foi pintada, o prisma foi todo pintado. E por isso, todos estes cubos que estão na camada inferior também têm 3 faces pintadas. Apenas os que estão na camada do meio têm 2 faces pintadas, ok? E por isso, quantos são os que estão na camada do meio? São 4. Logo, o número de casos favoráveis a sair um cubo que tenha apenas 2 faces pintadas é 4. E por isso a probabilidade está determinada. Como pedem aqui para apresentar o resultado na forma de fração irredutível, vamos simplificar esta fração. Neste caso dá para simplificar. Podemos dividir por 4 no numerador e denominador. Dá para dividir por 4. 4 a dividir por 4 dá 1. 12 a dividir por 4 dá 3. E esta é então a resposta final. A probabilidade de A é igual a 1/3.